Pare de falar. Essa frase pode ter soado áspera, mas talvez seja exatamente o que você precisa ouvir neste momento da sua vida. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo revolucionário sobre o silêncio que pode transformar completamente sua existência aos 50 anos ou mais. Ele identificou 3 tipos específicos de silêncio que, quando dominados, não apenas curam feridas emocionais profundas, mas despertam uma presença magnética que atrai oportunidades, relacionamentos autênticos e uma paz interior que você talvez nunca tenha experimentado. Existe um tipo de silêncio que pode estar sabotando sua vida neste exato momento e você nem sequer percebe. Quantas vezes você se pegou falando, tentando preencher cada segundo de silêncio em uma conversa? Quantas vezes suas palavras saíram atropeladas, ansiosas, como se o silêncio fosse seu inimigo? Jung descobriu que esse padrão não é apenas um hábito nervoso. É um sintoma de algo muito mais profundo que precisa ser curado em nossas almas. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. Você se reconhece como alguém que fala demais quando está nervosa ou ansiosa? Escreva sim, se isso acontece com você. Quero saber quantas de vocês estão vivendo isso agora. Sua resposta vai me ajudar a entender melhor como posso servir você através deste conhecimento transformador. O que Jung descobriu vai além de qualquer técnica de comunicação superficial. Ele identificou que existe uma sabedoria ancestral escondida no silêncio, uma força que nossa sociedade moderna esqueceu completamente. Mulheres aos 50 anos ou mais carregam décadas de conversas onde falaram demais por medo, onde encheram o ar de palavras porque o silêncio parecia ameaçador, onde se esgotaram tentando ser compreendidas através de explicações infinitas que só as deixavam mais vazias. Mas hoje isso muda. Hoje você vai descobrir os 3 tipos de silêncio que Jung identificou como portais para uma vida completamente nova. O primeiro é o silêncio contemplativo, que conecta você com sua sabedoria interior mais profunda. O segundo é o silêncio protetor, que funciona como um escudo energético contra pessoas e situações que drenam sua vitalidade. E o terceiro é o silêncio criativo, que desperta sua capacidade de manifestar a vida que você realmente deseja. Você já se perguntou por que algumas mulheres têm uma presença magnética que atrai respeito e admiração sem esforço? Por que certas pessoas conseguem comunicar mais com um olhar silencioso do que outras com 1000 palavras? A resposta está no domínio desses 3 tipos de silêncio que Jung mapeou com precisão cirúrgica. Talvez você esteja se reconhecendo agora mesmo. Talvez esteja lembrando daquela última conversa onde você falou demais, onde saiu da situação se sentindo esgotada, incompreendida, como se tivesse desperdiçado sua energia preciosa tentando convencer alguém de algo que já deveria ser óbvio. Ou talvez esteja pensando naqueles momentos em que o silêncio surgiu naturalmente e você se sentiu desconfortável, correndo para preenchê-lo com qualquer coisa, qualquer palavra, mesmo que não fizesse sentido. Essa compulsão por falar não é culpa sua. Fomos condicionadas desde pequenas a acreditar que silêncio é vazio, que precisamos constantemente provar nosso valor através de palavras, que nossa presença só é válida quando estamos falando. Mas Jung nos mostrou uma verdade revolucionária. O silêncio não é a ausência de comunicação, é a presença mais pura da nossa essência. Nos últimos 50 anos da sua vida, você acumulou experiências, sabedoria, insights profundos sobre a natureza humana e sobre a vida. Mas essa riqueza interior pode estar sendo desperdiçada em torrentes de palavras que, ao invés de conectar, acabam criando mais distância entre você e as pessoas que ama. É como se você tivesse um tesouro precioso, mas o estivesse espalhando pelo chão, ao invés de oferecê-lo com cuidado e intenção. Jung observou que as pessoas mais sábias da história dominavam a arte do silêncio não como ausência, mas como presença. Elas sabiam quando falar, e mais importante ainda, sabiam quando não falar.
elas entendiam que existe um poder transformador no espaço entre as palavras, uma força curativa que só pode emergir quando paramos de tentar controlar tudo através da fala. Você já notou como se sente depois de uma conversa onde falou demais? Existe uma exaustão específica, uma sensação de vazio, como se tivesse dado algo precioso e não tivesse recebido nada em troca. Isso acontece porque, quando falamos compulsivamente, estamos tentando preencher um vazio interior que só pode ser curado através do silêncio contemplativo. Mas não se trata de se tornar uma pessoa calada ou retraída. Trata-se de descobrir o poder da sua presença autêntica. Quando você domina os 3 tipos de silêncio que Jung identificou, suas palavras ganham peso, impacto, magnetismo. As pessoas começam a ouvir você de forma diferente porque você está falando a partir de um lugar diferente dentro de si mesma. Imagine como seria sua vida se você pudesse entrar em qualquer ambiente e imediatamente sentir uma calma profunda, uma confiança inabalável, uma presença que atrai as pessoas certas e, naturalmente, repele aquelas que não vibram na sua frequência. Imagine como seria se suas palavras fossem ouvidas, respeitadas, valorizadas, porque vêm de um lugar de silêncio contemplativo ao invés de ansiedade compulsiva. Essa transformação não é um sonho impossível. É uma realidade que está ao seu alcance através da aplicação prática dos ensinamentos de Jung sobre o silêncio. Milhares de mulheres já experimentaram essa mudança radical em suas vidas. E hoje você vai descobrir exatamente como fazer isso acontecer na sua própria existência. O primeiro passo é reconhecer que sua relação atual com o silêncio foi moldada por décadas de condicionamento que não serve mais à mulher que você se tornou. Aos 50 anos ou mais, você tem maturidade suficiente para questionar padrões antigos e criar novos relacionamentos com aspectos fundamentais da sua existência. Talvez você esteja se perguntando se não é tarde demais para fazer essa mudança. Talvez ache que depois de tantos anos falando de uma determinada forma, não conseguirá transformar esse padrão. Mas Jung nos ensinou que a psique humana é infinitamente adaptável, especialmente quando trabalhamos com suas forças naturais ao invés de contra elas. O que você está prestes a descobrir não são truques ou técnicas superficiais. São princípios profundos sobre a natureza humana que Jung extraiu de décadas de observação clínica e pesquisa sobre o inconsciente. Quando você aplica esses princípios em sua vida, os resultados são imediatos e duradouros, porque você está trabalhando com a estrutura fundamental da sua psique. Cada um dos 3 tipos de silêncio tem um propósito específico e um poder único. O silêncio contemplativo conecta você com sua sabedoria interior e intuição. O silêncio protetor estabelece limites energéticos saudáveis. O silêncio criativo desperta sua capacidade de manifestar e criar a realidade que deseja. Juntos, eles formam uma tríade poderosa que pode revolucionar não apenas como você se comunica, mas como você vive. Você não precisa escolher apenas um desses tipos de silêncio. Na verdade, a verdadeira maestria vem da capacidade de alternar entre eles conforme a situação exige. É como ter 3 instrumentos musicais diferentes que você pode tocar dependendo da música que a vida está pedindo no momento. Prepare-se para uma jornada que vai muito além de simplesmente falar menos. Prepare-se para descobrir uma dimensão da sua personalidade que talvez tenha permanecido adormecida por décadas. Prepare-se para experimentar relacionamentos mais profundos, decisões mais sábias e uma presença que transforma não apenas sua própria vida, mas a vida de todas as pessoas ao seu redor. Vamos começar com uma verdade que pode ser desconfortável, mas é absolutamente necessária. Você provavelmente está usando as palavras como uma droga. Sim, uma droga. Assim como alguém pode usar álcool para escapar da realidade, você pode estar usando o excesso de palavras para escapar do desconforto de estar verdadeiramente presente consigo mesma e com os outros. Jung descobriu que quando uma pessoa fala compulsivamente,
Ela está tentando controlar a percepção que os outros têm dela. É uma forma desesperada de evitar ser rejeitada, incompreendida ou abandonada. Mas o resultado é exatamente o oposto. Quanto mais você fala tentando ser aceita, mais você se afasta da conexão autêntica que realmente deseja. Pense na última vez que você saiu de uma conversa se sentindo verdadeiramente satisfeita, nutrida, energizada. Provavelmente não foi uma conversa onde você falou muito. Provavelmente foi uma troca onde houve espaço para o silêncio, para a escuta, para a presença genuína. Isso não é coincidência. É a evidência de que sua alma está com fome de silêncio, mesmo que sua mente ainda resista a essa necessidade. O primeiro tipo de silêncio que Jung identificou é o silêncio contemplativo. Este é o silêncio que cura, que conecta, que revela sua verdadeira natureza. Mas para acessá-lo, você precisa primeiro reconhecer os sinais de que está falando compulsivamente. Observe. Você sente uma urgência física para falar quando há uma pausa na conversa? Suas palavras saem atropeladas, como se você estivesse com medo de perder a oportunidade. Você se pega explicando demais coisas simples? Esses são sintomas de uma ansiedade profunda que se manifesta através da fala. Não é apenas nervosismo social. É o medo de que, se você ficar em silêncio, as pessoas vão perceber que você não tem valor, que não merece atenção, que não é interessante o suficiente. Mas Jung nos mostrou que esse medo é uma ilusão criada pela nossa mente condicionada. A verdade é que sua presença silenciosa é infinitamente mais poderosa do que qualquer torrente de palavras ansiosas. Quando você está verdadeiramente presente, as pessoas sentem isso. Elas se sentem vistas, ouvidas, acolhidas de uma forma que nenhuma quantidade de palavras pode proporcionar. Mas para chegar nesse estado, você precisa primeiro criar o espaço sagrado do silêncio em sua vida. Aqui está o primeiro exercício prático que vai transformar sua relação com o silêncio. Todos os dias, por apenas 5 minutos, você vai sentar em silêncio completo. Não meditação, não oração, não música de fundo. Apenas você e o silêncio. Nos primeiros dias, isso pode parecer tortura. Sua mente vai gritar, vai criar urgências falsas, vai tentar convencê-la de que isso é perda de tempo. Mas resista, porque no centro dessa resistência está exatamente aquilo que precisa ser curado. O desconforto que você sente com o silêncio é a porta de entrada para uma liberdade que você nem imagina que existe. Cada momento que você consegue ficar em silêncio sem tentar preenchê-lo com algo é uma vitória contra décadas de condicionamento. Durante esses 5 minutos, simplesmente observe o que acontece em você. Observe os pensamentos que surgem, as sensações físicas, os impulsos para fazer qualquer coisa que não seja ficar ali presente. Não tente controlar nada, apenas observe. Jung chamava isso de observação participante. Você está ao mesmo tempo experimentando e observando a experiência. Você vai notar que existem camadas de resistência. A primeira camada é a agitação física. Suas mãos querem mexer em algo, seus pés querem se mover, sua boca quer falar. A segunda camada é a agitação mental. Pensamentos sobre o que você deveria estar fazendo, preocupações, listas de tarefas, memórias aleatórias. A terceira camada é a agitação emocional. Ansiedade, medo, às vezes até tristeza ou raiva. Mas se você persistir além dessas 3 camadas, algo mágico começa a acontecer. Você encontra uma quietude profunda, uma presença que não depende de nada externo para existir. Essa é sua verdadeira natureza. Essa é a mulher que você realmente é quando não está tentando ser nada para ninguém. Conforme você pratica esse silêncio contemplativo diariamente, algo extraordinário começa a acontecer nas suas interações sociais. Você naturalmente começa a falar menos e a ouvir mais. Não por esforço, mas porque você não sente mais aquela urgência desesperada de preencher cada silêncio com palavras. Você começa a confiar que sua presença é suficiente. As pessoas começam a responder diferentemente a você.
Elas se sentem mais à vontade para compartilhar coisas profundas, porque percebem que você tem espaço interno para recebê-las. Seus relacionamentos se tornam mais íntimos porque você não está mais tentando impressionar ou controlar através das palavras. Você está simplesmente sendo. Mas aqui está o aspecto mais transformador do silêncio contemplativo. Ele desperta sua intuição. Quando você para de encher sua mente com palavras constantes, você começa a ouvir a voz da sua sabedoria interior. Essa voz sempre esteve lá, mas estava abafada pelo ruído das suas palavras ansiosas e dos seus pensamentos compulsivos. Jung acreditava que a intuição é a nossa conexão com o conhecimento universal, com insights que vão além do que nossa mente racional pode compreender. Mas para acessar essa intuição, precisamos criar espaço interior através do silêncio. É como sintonizar um rádio. Você precisa diminuir o volume das outras estações para ouvir claramente a frequência que realmente importa. Quando você começa a tomar decisões a partir desse lugar de silêncio contemplativo, suas escolhas se tornam mais sábias, mais alinhadas com quem você realmente é. Você para de aceitar relacionamentos que drenam sua energia simplesmente porque não sabe como dizer não. Você para de se comprometer com atividades que não fazem sentido para sua alma simplesmente porque não consegue ficar em silêncio tempo suficiente para saber o que realmente quer. O silêncio contemplativo também transforma sua relação com a solidão. Muitas mulheres aos 50 anos ou mais têm medo de ficar sozinhas porque associam solidão com abandono ou rejeição. Mas quando você domina o silêncio contemplativo, você descobre que a solidão é, na verdade, uma oportunidade preciosa de se conectar com sua própria companhia. Você começa a desfrutar momentos sozinha de uma forma que talvez nunca tenha experimentado antes. Não é mais sobre tentar se distrair da solidão, mas sobre saborear a riqueza da sua própria presença. Você se torna uma pessoa interessante para si mesma, e isso se reflete em como os outros a percebem. Mas talvez a transformação mais profunda que o silêncio contemplativo traz é a cura da necessidade de aprovação externa. Quando você encontra essa fonte de paz e completude dentro de si mesma, você não precisa mais da validação constante dos outros. Você pode falar quando tem algo genuíno a contribuir e pode ficar em silêncio quando não tem. Ambos se tornam escolhas conscientes ao invés de reações compulsivas. Isso não significa que você se torna fria ou distante. Pelo contrário, você se torna mais calorosa porque sua presença vem de um lugar autêntico ao invés de ansioso. As pessoas sentem a diferença. Elas se sentem mais seguras ao seu redor porque você não está tentando extrair algo delas através das suas palavras. À medida que você pratica o silêncio contemplativo, você também começa a notar como a qualidade das suas palavras muda. Quando você fala a partir do silêncio, suas palavras carregam peso, intenção, presença. Elas são escolhidas cuidadosamente ao invés de jorradas automaticamente. As pessoas prestam atenção quando você fala porque sentem que suas palavras vêm de um lugar profundo. Esse é apenas o primeiro dos 3 tipos de silêncio que Jung identificou. Mas já pode ver como dominar apenas este aspecto do silêncio pode transformar completamente sua experiência de vida. Você se torna uma mulher de presença, uma pessoa que influencia através do ser, ao invés de tentar convencer através do falar. Agora que você começou a experimentar o poder transformador do silêncio contemplativo, é hora de descobrir o segundo tipo de silêncio que Jung identificou, o silêncio protetor. Este tipo de silêncio pode literalmente salvar sua vida emocional e energética, especialmente se você é uma pessoa naturalmente empática, que sempre se sentiu responsável por cuidar dos sentimentos de todos ao seu redor. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem drenar sua energia em questão de minutos? Talvez seja aquela amiga que sempre tem uma nova crise para compartilhar, mas nunca está realmente interessada em soluções. Ou aquele familiar que usa as conversas como uma forma de descarregar toda a sua negatividade em você. Ou ainda, aqueles conhecidos que fazem perguntas invasivas
e esperam que você compartilhe detalhes íntimos da sua vida apenas para satisfazer a curiosidade deles. Jung descobriu que pessoas altamente sensíveis e empáticas frequentemente se tornam esponjas emocionais, porque não sabem como usar o silêncio como proteção. Elas acreditam que precisam responder a tudo, explicar tudo, justificar tudo. Mas essa compulsão de sempre dar uma resposta está destruindo sua energia vital e permitindo que pessoas tóxicas tenham acesso livre à sua paz interior. O silêncio protetor não é frieza ou indiferença. É uma escolha consciente de preservar sua energia para aquilo que realmente importa. É reconhecer que você não tem a obrigação de ser o depósito emocional de outras pessoas, especialmente daquelas que não demonstram o mesmo cuidado e respeito por você. Vamos começar com um exercício de reconhecimento. Pense nas últimas 5 conversas que deixaram você se sentindo esgotada, confusa ou emocionalmente sobrecarregada. Em quantas dessas conversas você se sentiu obrigada a responder perguntas que na verdade eram invasivas? Em quantas você continuou falando mesmo quando percebia que a outra pessoa não estava realmente ouvindo? Em quantas você saiu da conversa se perguntando por que havia compartilhado informações tão pessoais? Se você se identificou com essas situações, você precisa urgentemente aprender a técnica do silêncio seletivo. Esta técnica envolve escolher conscientemente quando falar e quando não falar, baseada não na expectativa da outra pessoa, mas no que é verdadeiramente benéfico para você e para a situação. A primeira regra do silêncio seletivo é esta: você não precisa responder perguntas que não foram feitas com amor genuíno. Quando alguém pergunta sobre sua vida pessoal apenas para satisfazer curiosidade, fofoca, ou para ter algo para criticar depois, você tem todo o direito de simplesmente sorrir e mudar de assunto. Você não deve explicações íntimas para pessoas que não conquistaram o direito de conhecer essas partes de você. Mas aqui está o que vai acontecer quando você começar a praticar isso. As pessoas vão ficar desconfortáveis. Algumas vão insistir na pergunta, outras vão te acusar de estar estranha ou fechada. Isso acontece porque elas estavam acostumadas a ter acesso livre à sua energia, e agora você está estabelecendo limites saudáveis. A resistência delas é, na verdade, a prova de que você está fazendo a coisa certa. Jung observou que pessoas manipuladoras têm uma habilidade especial para detectar aqueles que não sabem dizer não através do silêncio. Elas gravitam em direção a pessoas que se sentem obrigadas a explicar, justificar e se defender constantemente. Por isso, quando você aprende a usar o silêncio protetor, você naturalmente repele pessoas tóxicas e atrai relacionamentos mais saudáveis. O silêncio protetor também se aplica a situações onde você sente que está sendo manipulada emocionalmente. Sabe aqueles momentos em que alguém conta uma história dramática claramente esperando que você reaja de uma forma específica? Ao invés de cair na armadilha emocional, você pode simplesmente ouvir em silêncio, oferecer um entendo compassivo e não se sentir obrigada a resolver o problema ou a ter a reação emocional que a pessoa está buscando. Isso é especialmente importante para mulheres que foram condicionadas a acreditar que sempre precisam ser úteis emocionalmente. Você não é responsável por regular as emoções de outras pessoas adultas. Sua compaixão pode ser expressa através da escuta respeitosa, mas isso não significa que você precisa se tornar uma caixa de ressonância para o drama constante de alguém. Aqui está um exercício prático que vai revolucionar seus relacionamentos. Na próxima semana, toda vez que alguém fizer uma pergunta invasiva ou tentar envolvê-la em drama desnecessário, experimente fazer uma pausa de 3 segundos antes de responder. Nesses 3 segundos, pergunte-se: essa conversa está nutrindo minha alma ou drenando minha energia? Se a resposta for que está drenando, você tem permissão para usar o silêncio protetor. Você pode dizer simplesmente: prefiro não falar sobre isso agora, ou estou focando em coisas positivas hoje, ou até mesmo que interessante, seguido de uma mudança natural de assunto. Você não precisa se justificar. Na verdade,
Quanto mais você tenta explicar por que não quer falar sobre algo, mais você convida a pessoa a argumentar com você. O silêncio protetor também é fundamental quando você está lidando com pessoas que tentam provocar reações emocionais em você. Talvez seja aquele ex-parceiro que ainda tenta criar conflito, ou aquele colega de trabalho que sempre faz comentários passivo-agressivos. Quando você responde com silêncio calmo, ao invés de se defender ou revidar, você remove o combustível que alimenta esse tipo de comportamento. Jung chamava isso de não participação no drama. Quando você se recusa a participar de jogos emocionais tóxicos através do silêncio protetor, você está enviando uma mensagem clara. Você não está disponível para esse tipo de interação. A maioria das pessoas vai eventualmente parar de tentar envolvê-la nessas dinâmicas, porque não estão obtendo a reação que procuram. Mas talvez o aspecto mais poderoso do silêncio protetor seja como ele conserva sua energia criativa. Cada vez que você se envolve em conversas desnecessárias, drama alheio ou explicações infinitas, você está gastando energia preciosa que poderia estar sendo direcionada para seus próprios sonhos e objetivos. Pense nisso. Quantas horas por semana você gasta conversando sobre problemas que não são seus, com pessoas que não estão genuinamente interessadas em soluções? Quantas vezes você sai de casa energizada e volta esgotada simplesmente porque permitiu que outras pessoas usassem você como depósito emocional? Essa energia poderia estar sendo usada para criar, para crescer, para manifestar a vida que você realmente deseja. O silêncio protetor também transforma a qualidade dos seus relacionamentos íntimos. Quando você para de aceitar migalhas emocionais e comportamentos desrespeitosos, você cria espaço para pessoas que realmente valorizam sua presença. Relacionamentos saudáveis prosperam quando existe respeito mútuo pelos limites de cada um. Você vai descobrir que, conforme pratica o silêncio protetor, algumas pessoas vão se afastar da sua vida. Deixe-as ir. Essas são as pessoas que só estavam interessadas no que podiam extrair de você, não em uma conexão genuína. O espaço que elas deixam será preenchido por relacionamentos muito mais nutritivos e autênticos. Uma das resistências mais comuns ao silêncio protetor vem do medo de ser vista como egoísta ou insensível. Mas Jung nos ensinou que cuidar da nossa própria energia emocional não é egoísmo, é responsabilidade. Quando você está energeticamente equilibrada e protegida, você tem muito mais para oferecer às pessoas que realmente importam na sua vida. O silêncio protetor também se aplica à forma como você consome informações. Em uma era de sobrecarga de informação, onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo, o silêncio protetor significa escolher conscientemente com quais vozes você vai preencher sua mente. Você não precisa ouvir ou ler cada opinião, cada notícia negativa, cada debate que não contribui para seu crescimento pessoal. Conforme você domina o silêncio protetor, você desenvolve o que Jung chamava de discernimento energético. Você rapidamente identifica situações e pessoas que vão drenar sua energia, e você tem as ferramentas para se proteger sem criar conflito desnecessário. Isso não é fechamento, é sabedoria. Pause o vídeo aqui e me conta nos comentários. Qual dos 3 tipos de silêncio mais tocou seu coração até agora? Escreva contemplativo, protetor ou criativo. Quero saber qual está fazendo mais sentido para a sua vida neste momento. Sua resposta vai me ajudar a entender como esses ensinamentos estão ressoando com você. Chegamos agora ao terceiro e mais misterioso tipo de silêncio que Jung identificou: o silêncio criativo. Este é o silêncio que não apenas protege ou contempla, mas que literalmente cria realidades. É o silêncio que transforma sonhos em manifestações concretas, que atrai oportunidades inesperadas, que desperta uma presença magnética capaz de influenciar positivamente tudo ao seu redor. Jung acreditava que existe uma diferença fundamental entre o silêncio vazio e o silêncio fértil. O silêncio vazio é simplesmente a ausência de som ou palavras.
Mas o silêncio fértil é carregado de intenção, de energia criativa, de possibilidades infinitas esperando para se manifestar. É neste tipo de silêncio que os milagres acontecem, que as sincronicidades se multiplicam, que a vida começa a conspirar a seu favor. Pense nas mulheres mais magnéticas que você conhece, aquelas que entram em um ambiente e imediatamente alteram a energia do lugar, aquelas que falam pouco, mas quando falam, todos param para ouvir. Aquelas que parecem atrair oportunidades, relacionamentos e experiências extraordinárias sem esforço aparente. O segredo delas não está no que elas fazem, mas no que elas são quando estão em silêncio. O silêncio criativo começa com a descoberta da sua voz interior autêntica. Não a voz que foi condicionada pelos outros, não a voz que tenta agradar ou impressionar, mas a voz que emerge do centro mais profundo do seu ser. Esta voz só pode ser ouvida quando você cria espaços de silêncio suficientemente profundos para que ela possa emergir. Diferente do silêncio contemplativo que você pratica sentada e quieta, o silêncio criativo é um estado de ser que você carrega consigo durante suas atividades diárias. É a capacidade de manter um centro silencioso e poderoso, mesmo quando você está em movimento, conversando, trabalhando ou interagindo socialmente. Aqui está a primeira técnica para acessar o silêncio criativo. Antes de entrar em qualquer situação importante, seja uma reunião, um encontro social ou mesmo uma conversa difícil, passe 2 minutos em silêncio absoluto, conectando-se com sua intenção mais profunda para aquela situação. Não o que você acha que deveria querer, mas o que sua alma realmente deseja criar através daquela experiência. Durante esses 2 minutos, não planeje o que vai dizer ou como vai se comportar. Simplesmente sinta a qualidade de energia que você quer irradiar. Quer ser uma presença calmante, quer inspirar confiança, quer criar um espaço seguro para conversas autênticas. Permita que essa intenção se estabeleça em seu silêncio interior antes de você abrir a boca para falar. O que Jung descobriu é que quando você entra em situações a partir deste silêncio criativo, carregado de intenção clara, você naturalmente atrai exatamente o tipo de resposta que sua alma está buscando. As pessoas sentem sua autenticidade e respondem de forma mais aberta e genuína. Oportunidades que pareciam impossíveis de repente se apresentam naturalmente. Mas o aspecto mais transformador do silêncio criativo é como ele desperta sua capacidade de escuta ativa silenciosa. Esta é uma habilidade que pode revolucionar todos os seus relacionamentos. Ao invés de ouvir para responder, você aprende a ouvir para realmente compreender, para criar espaço, para permitir que a outra pessoa se sinta verdadeiramente vista e acolhida. Quando você pratica a escuta ativa silenciosa, algo mágico acontece nas suas conversas. As pessoas começam a compartilhar coisas mais profundas, mais autênticas. Elas se sentem seguras para serem vulneráveis porque percebem que você tem espaço interior para receber o que elas têm para oferecer. Seus relacionamentos se tornam mais íntimos e significativos, porque você não está mais tentando impressionar através das palavras, mas conectar através da presença. A técnica da escuta ativa silenciosa funciona assim. Quando alguém está falando com você, ao invés de formular sua resposta mentalmente enquanto ouve, você mantém sua mente em silêncio receptivo. Você ouve não apenas as palavras, mas as emoções por trás das palavras, as necessidades não expressas, a alma da pessoa tentando se comunicar através da linguagem limitada. Então, quando chega a sua vez de responder, você faz uma pausa real, onde você sente a resposta surgindo do seu silêncio interior, ao invés de ser uma reação automática da sua mente condicionada. Esta pausa pode durar apenas 2 ou 3 segundos, mas é suficiente para que sua resposta venha de um lugar autêntico e sábio. As pessoas sentem imediatamente a diferença quando você responde a partir deste lugar. Suas palavras carregam peso porque vêm do silêncio. Elas têm impacto porque são escolhidas conscientemente, ao invés de serem jogadas automaticamente. Você se torna uma pessoa magnética,
porque sua presença oferece algo raro no mundo moderno: atenção genuína e espaço para o outro ser verdadeiramente ouvido. O silêncio criativo também desperta sua capacidade de manifestação. Jung observou que nossos pensamentos e intenções têm muito mais poder quando emergem do silêncio do que quando são criados no barulho mental constante. Quando você aprende a formar suas intenções e visualizações em momentos de silêncio profundo, elas se tornam sementes poderosas que se manifestam na realidade física com uma velocidade surpreendente. Aqui está um exercício de manifestação através do silêncio criativo que pode transformar sua vida. Todas as manhãs, antes de se levantar da cama, passe 5 minutos em silêncio absoluto, visualizando como você quer se sentir ao longo do dia. Não se foque no que quer que aconteça, mas em como quer se sentir. Quer se sentir confiante, serena, inspirada, conectada. Permita que essa qualidade de sentimento se estabeleça profundamente no seu ser silencioso. Sinta-a em cada célula do seu corpo. Então, conforme você se levanta e começa seu dia, carregue essa vibração silenciosa consigo. Você vai descobrir que sua realidade externa começa a se alinhar com essa qualidade interna que você cultivou no silêncio. Pessoas que dominam o silêncio criativo desenvolvem o que Jung chamava de presença magnética. Elas não precisam falar muito para influenciar positivamente uma situação. Sua mera presença eleva a energia do ambiente. Elas atraem oportunidades porque irradiam uma qualidade de energia que as pessoas querem estar perto. Elas encontram soluções criativas para problemas porque acessam insights que vêm do silêncio ao invés da mente agitada. Você já notou como algumas pessoas têm uma capacidade natural de acalmar situações tensas apenas com sua presença? Como certas mulheres conseguem inspirar confiança e admiração sem esforço? Elas desenvolveram a arte do silêncio criativo. Elas sabem como carregar uma qualidade de energia silenciosa, que transforma tudo ao seu redor. Mas talvez o aspecto mais poderoso do silêncio criativo seja como ele conecta você com sincronicidades. Quando você vive a partir de um centro silencioso e alinhado com suas intenções mais profundas, você começa a notar que a vida conspira para apoiar seus sonhos de formas aparentemente milagrosas. Pessoas certas aparecem no momento certo. Oportunidades se apresentam exatamente quando você precisa delas. Soluções surgem de lugares inesperados. Jung acreditava que essas sincronicidades não são coincidências aleatórias, mas o resultado natural de viver em alinhamento com nossa natureza mais profunda. Quando paramos de tentar forçar a vida através de palavras ansiosas e ações desesperadas e começamos a confiar no poder silencioso da nossa presença autêntica, abrimos espaço para que a magia natural da existência possa operar através de nós. O silêncio criativo também transforma sua relação com os desafios e obstáculos. Ao invés de reagir imediatamente com palavras de frustração ou reclamação, você aprende a receber os desafios em silêncio primeiro. Neste silêncio receptivo, você frequentemente encontra perspectivas e soluções que não estavam disponíveis para sua mente reativa. Conforme você integra os 3 tipos de silêncio em sua vida cotidiana, você se torna uma mulher completamente diferente. Você ainda fala, ainda se expressa, ainda se conecta com as pessoas. Mas agora suas palavras vêm de um lugar de escolha consciente, ao invés de compulsão ansiosa. Sua presença se torna um presente para todos ao seu redor, porque oferece algo que está se tornando cada vez mais raro: paz genuína, atenção autêntica e espaço para a verdade emergir. Você chegou até aqui. Você partiu de um lugar onde talvez falasse demais por ansiedade, por medo, por necessidade de aprovação, e agora descobriu 3 tipos poderosos de silêncio que podem transformar completamente sua existência. O silêncio contemplativo, que conecta você com sua sabedoria interior. O silêncio protetor, que preserva sua energia para aquilo que realmente importa. E o silêncio criativo,
que manifesta seus sonhos mais profundos através da sua presença magnética. Mas talvez você esteja se perguntando: como integrar tudo isso na vida real? Como se tornar uma mulher que domina o silêncio sem perder sua naturalidade, sua espontaneidade, sua capacidade de se conectar autenticamente com as pessoas? A resposta está em compreender que você não está tentando se tornar uma pessoa calada ou retraída. Você está se tornando uma pessoa de presença. A mulher que domina os 3 tipos de silêncio que Jung identificou não fala menos porque tem medo ou porque está se contendo. Ela fala menos porque suas palavras agora têm peso, intenção, propósito. Quando ela abre a boca, as pessoas prestam atenção porque sentem que algo verdadeiro está sendo compartilhado. Ela não desperdiça energia em conversas superficiais porque valoriza demais sua paz interior para trocá-la por aprovação social temporária. Imagine como será sua vida daqui a 3 meses, quando esses 3 tipos de silêncio estiverem integrados naturalmente no seu dia a dia. Você acorda pela manhã e, antes de pegar o celular ou começar a correria, você se dá 5 minutos de silêncio contemplativo. Nestes 5 minutos, você se conecta com sua essência, define sua intenção para o dia e permite que sua sabedoria interior oriente suas escolhas. Durante o dia, quando alguém tenta envolvê-la em drama desnecessário ou fazer perguntas invasivas, você usa o silêncio protetor. Você não se sente obrigada a explicar, justificar ou defender. Você simplesmente sorri, muda de assunto ou oferece uma resposta gentil, mas firme, que protege sua energia. As pessoas começam a respeitar seus limites porque você os comunica através da sua presença, não através de explicações desesperadas. Nas suas conversas importantes, você pratica o silêncio criativo. Você ouve para realmente compreender, não para formar uma resposta. Quando fala, suas palavras emergem de um lugar profundo e autêntico. As pessoas se sentem verdadeiramente vistas e ouvidas na sua presença. Seus relacionamentos se tornam mais íntimos porque você oferece algo raro: atenção genuína e espaço para a verdade. Os benefícios desta transformação são imediatos e duradouros. Primeiro, você experimenta uma redução dramática na ansiedade social. Quando você não se sente mais obrigada a preencher cada silêncio com palavras, as interações sociais se tornam relaxantes, ao invés de exaustivas. Você pode estar presente sem performar, conectar sem impressionar. Segundo, seus relacionamentos se tornam mais profundos e autênticos. Pessoas superficiais naturalmente se afastam porque você não oferece mais o tipo de energia que elas procuram. Pessoas genuínas se aproximam porque sentem que podem ser verdadeiras na sua presença. Você atrai relacionamentos que nutrem sua alma ao invés de drenar sua energia. Terceiro, sua autoestima se fortalece de forma natural. Quando você para de buscar validação através de palavras ansiosas e começa a encontrar valor na sua própria presença silenciosa, você desenvolve uma confiança inabalável que vem de dentro. Você não precisa mais provar seu valor para ninguém, porque você sente esse valor profundamente. Quarto, sua intuição se torna sua bússola mais confiável. No silêncio, você acessa insights que sua mente racional jamais poderia produzir. Você toma decisões mais sábias porque elas vêm de um lugar de conhecimento interior ao invés de medo ou pressão externa. Sua vida se alinha naturalmente com seus valores mais profundos. Quinto, você desenvolve uma presença magnética que atrai oportunidades inesperadas. Quando você irradia paz interior e autenticidade, as pessoas querem estar perto de você. Ofertas de trabalho, convites interessantes, relacionamentos significativos começam a aparecer na sua vida porque você se tornou o tipo de pessoa que atrai abundância naturalmente. Talvez você esteja pensando que isso soa bom demais para ser verdade. Talvez esteja se perguntando se realmente consegue fazer essa transformação depois de décadas falando de uma determinada forma. Mas lembre-se, Jung nos ensinou que a psique humana é infinitamente adaptável. Você não está tentando se tornar uma pessoa diferente.
Você está simplesmente removendo as camadas de condicionamento que esconderam sua verdadeira natureza por tanto tempo. A mulher silenciosa e poderosa que você está se tornando sempre esteve dentro de você. Ela estava apenas abafada pelo barulho da ansiedade, pelo medo da rejeição, pela crença de que precisava se provar através de palavras. Agora você tem as ferramentas para deixá-la emergir naturalmente. Comece devagar. Não tente implementar os 3 tipos de silêncio simultaneamente. Escolha um que mais ressoou com você durante este vídeo e pratique por uma semana. Talvez seja o silêncio contemplativo de 5 minutos todas as manhãs. Talvez seja o silêncio protetor quando alguém faz perguntas invasivas. Talvez seja o silêncio criativo antes de conversas importantes. À medida que um tipo de silêncio se torna natural, adicione o próximo. Em questão de semanas, você vai notar mudanças profundas, não apenas em como você se comunica, mas em como você se sente, em como os outros respondem a você e em como a vida começa a fluir de forma mais harmoniosa ao seu redor. Lembre-se, você não está aprendendo a ser menos. Você está aprendendo a ser mais. Mais presente, mais autêntica, mais poderosa. Quando você domina o silêncio, suas palavras ganham o poder de curar, inspirar e transformar. Quando você para de desperdiçar energia em conversas vazias, você tem mais energia para criar a vida que realmente deseja. Carl Jung deixou um legado precioso para mulheres como você. Ele nos mostrou que existe uma sabedoria profunda disponível para aqueles que sabem como acessá-la através do silêncio. Ele nos ensinou que nossa presença pode ser mais poderosa que nossas palavras, que nossa paz interior pode influenciar o mundo ao nosso redor de formas que jamais imaginamos. Hoje você recebeu as chaves para essa transformação. Os 3 tipos de silêncio não são apenas técnicas de comunicação. São portais para uma vida completamente nova. Uma vida onde você não precisa mais se esgotar tentando ser compreendida porque você encontrou uma forma de se comunicar que transcende palavras. Uma vida onde você atrai naturalmente aquilo que ressoa com sua essência mais profunda. Como Jung disse com tanta sabedoria, sua visão se torna clara quando você consegue olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O silêncio é a porta para este despertar. Você agora tem a chave dessa porta. Use-a. Se este vídeo transformou sua compreensão sobre o poder do silêncio, demonstre isso agora mesmo. Clique no gostei para que outras mulheres possam encontrar esta mensagem que pode revolucionar suas vidas. Compartilhe com aquela amiga que também precisa descobrir o poder transformador do silêncio. Se inscreva no canal porque tenho muito mais ensinamentos profundos de Jung e outros grandes mestres que podem revolucionar sua vida aos 50 anos ou mais. E me conta nos comentários, qual vai ser o primeiro tipo de silêncio que você vai praticar hoje? Vai ser o contemplativo, para se conectar com sua sabedoria interior? O protetor para preservar sua energia preciosa? Ou o criativo para manifestar seus sonhos mais profundos? Estou aqui lendo cada comentário e torcendo genuinamente pela sua transformação. Sua jornada de silêncio e poder começa agora.